De volta com o programa Atitude, recebo o Dr. Leonardo Moreira Pinto, ele que é médico clínico geral, nascido em Porto Velho, atua aqui, tem consultório, trabalha no município e ele está aqui hoje porque ele fez medicina em Cuba, um país de extrema esquerda. Só que nesse bloco agora eu quero perguntar para ele sobre uma passagem que ele teve lá pelo lado da Venezuela. Quando foi a primeira vez que você esteve na Venezuela, doutor Leonardo? Então, Marcão, a primeira vez foi numa das vindas de férias que eu vim de Cuba e passei pela Venezuela. Naquele momento, a empresa aérea venezuelana que eu vinha, ela decretou falência. E então eu acabei ficando uma semana em Caracas, num hotel hospedado pela empresa, e foi uma chance que eu tive de conhecer Caracas, capital da Venezuela, uma cidade como se fosse São Paulo, Rio de Janeiro, uma cidade enorme, grande. Era uma cidade muito movimentada, com muito comércio, lojas, tudo. E aí eu passei uma semana lá e com outros colegas de sala de aula e aproveitamos para fazer turismo. E depois vim embora para o Brasil, ok? E quando foi em 2004, eu formei em 2002. Em 2004, um casal de cubanos, amigo meu, que tinham formado comigo, tinham ido de missão para a Venezuela, para missão médica lá. E eu falei que eu ia buscá-los. E eu peguei um carro em Roraima e fui até onde eles estavam. Eles estavam em Caracas? Não, estavam num litoral. Tá. Mais para o centro do país, mas no litoral. Onde tem um porto, e eu acabei resgatando eles. Fiquei, acho que uns 4 a 5 dias na Venezuela. Eles eram vigiados dia e noite tanto por agentes cubanos como por venezuelanos que eram partidários do comunismo também. Já era o Hugo Chávez presidente dessa vez que você foi resgatá-lo? Já. Em 97 não era ainda. Certo. E já em 2004 já era. Já era. E aí, nessa ida, eu resgatei. E eu tive a oportunidade de verificar a economia, porque eu acabei indo à Ilha Margarita, para aproveitar, né, a famosa Ilha Margarita, turismo e tal, Mar do Caribe. Eu falei, eu vou passear lá enquanto a gente acha o melhor dia. Articula para o melhor dia para trazer os seus amigos. Isso. E aí, nisso, chegamos na Ilha Margarita, diversos hotéis fechados. E eu comecei a achar muito estranho. Entrei em alguns supermercados, faltando alimentos, produtos nas prateleiras. Então, comecei a ver que aquele governo ali, comunismo de Hugo Chávez, estava só piorando o país. Então, fiquei espantado. Hotéis de turismo magníficos, fechados. Até que chegou o dia, nós viemos embora para o Brasil, consegui trazê-los. Mas como é que você fez? Deve ter sido uma aventura. Você deve ter escondido eles dentro do carro, pegou de madrugada. Cara, como é que você fez para fugir do olho da polícia Venezuela e do pessoal de Cuba? Então, eles acabaram falando porque eles mantiveram uma rotina. Certo. E a rotina deles era que sempre eles iam na casa ou num sítio de um amigo deles de vez em quando. E aí, nesse dia, eles deram a desculpa que iam na... Olha, nós vamos lá, como a gente sempre faz, vamos lá no nosso amigo. Exato. Então,
não houve a desconfiança porque estava dentro da rotina deles. Certo. Só que o que acontece? Eles largaram praticamente tudo para trás. Eles pegaram o essencial, um par de roupa, enfiaram numa sacola de supermercado, entraram numa loja, isso pela manhã, entraram numa loja no comércio da cidade e colocaram num guarda-volume uma sacola e uma mochila. Uma numa loja e outra em outra. Certo. O casal. E deixaram ali. E quando eu cheguei, eram mais ou menos umas 4 horas da tarde. E nós combinamos de nos encontrar na igreja católica que tinha no centro da cidade lá. E chegamos, parei o carro. Na hora que eu me aproximei deles, eles falaram... não me abrace. Não me cumprimente. Não, só cumprimento normal e apesar de fazer 2 anos... Sem manifestações. Sem manifestações exageradas. Calorosas. E vamos entrar na igreja. Fomos lá, entramos, oramos um pouco Amém. E fizemos conversamos como é que vai ser, aí ele me explicou. Vamos passar em tal loja, e dali vamos embora. E isso eu já tinha entrado no supermercado, fazer compras para ver o que eu podia levar, porque dali a gente não ia parar mais, só para abastecer. E aí seguimos viagem, recolhemos as sacolinhas deles e chegamos no Brasil, né? Consegui ainda... Estudaram quantas horas até chegar no Brasil? Aproximadamente umas 15 horas, mais ou menos. 15 horas? De 12 a 15 horas, mais ou menos. Veio se abraçar aqui no Brasil. Isso. Uma viagem muito tensa, pelo jeito. Não, é engraçado que nós chegamos, fomos para Roraima, fomos para Manaus, e em Manaus ele estava tão assim que ele falava, eu acho que tem alguém me seguindo. Tadinho. Porque o cubano, ele tem essa questão psicológica. Já está incutido neles, né? Sim, essa questão psicológica que alguém está vigiando ele o tempo todo, entendeu? E isso faz parte da vida deles, então eles tinham essa sensação de estarem sendo vigiados mesmo dentro do Brasil. Falei, desencana, meu amigo, aqui quem manda somos nós. Ainda. Nossa, cara, que legal isso da sua parte. Não, ainda nosso grupo de brasileiros, nós ainda conseguimos trazer mais 3 ou 4 cubanos. Esses que estudaram com vocês? Não, esses não estudaram. Nós trouxemos 2 professores, um dos filhos desses professores e um outro amigo, e eles conseguiram depois emigrar para os Estados Unidos. Estão morando em Miami. Legal, bacana, bacana. Então bacana. foi... Esse casal está no Brasil? Está no Brasil. Graças a Deus, revalidaram o diploma, são médicos sensacionais, renomados, que legal. Lá em Pernambuco moram. Que bacana, que bacana. Ô, Leonardo, vamos voltar para a nossa atualidade aqui. Te preocupa muito se a esquerda ganhar a eleição no Brasil? Me preocupa, sim, Marcão. Eu desde 2014, eu fiz um texto que eu te enviei até, já quando houve aquela eleição entre Dilma e o Aécio Neves, né? Então, eu lembro que nessa época eu andava em Porto Velho e andava em Ji-Paraná, onde moram meus pais. A gente andava na cidade, era placa assim, vende-se, 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 em tudo que é lugar. Eu falei, gente, o que está acontecendo no país? 2014, todo mundo tinha uma placa de vende-se na frente do comércio ou da casa. As pessoas estavam procurando novos horizontes, porque se depender do governo não tinha, né?
E eu vejo assim que as pessoas elas não têm a ideia. Tem gente que fala assim para mim: ah, isso não me preocupa, eu sou funcionário público. Eu falei: eu sou funcionário público, mas me preocupa. Antes do Bolsonaro ganhar, em 2018, você lembra como é que estava a aposentadoria e os servidores do Rio de Janeiro com atraso de mais de 6 meses para receber aposentadoria e receber o salário, os concursados? Quem faz dinheiro não é o governo, é o comércio, é a economia. Se a economia está boa, vai entrar dinheiro no caixa do governo para pagar salário de servidores. Claro. Então, o meu salário depende do comerciante, depende daquele que trabalha e paga imposto todo dia. Se a gente não tiver um comércio aquecido, não tiver trabalho, a gente não consegue ter uma perspectiva de melhoras na economia do país. E a gente não vai ter, né, a tão sonhada prosperidade que a gente espera desse país. E isso me preocupa muito. Eu vejo que hoje, já com as medidas que nós temos visto de fake news e as medidas que temos visto de calar a boca do brasileiro, de não deixar a gente mostrar e falar a verdade, é o que eu vi em Cuba, porque eu olhava os cubanos que tinham confiança em mim, falavam baixinho, assim, cochichando, para falar mal do governo ou para falar alguma coisa em relação ao governo. Então, esse medo eu não quero viver, eu não quero ver isso dentro do nosso país. Há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, quando o Supremo Tribunal Federal mandou prender um deputado, isso... Por quê? Porque não é papel do STF fazer isso. Não. O STF tem que julgar causas, só isso. Dizer se está certo, se estiver certo, absolver, se estiver errado, condenar e decretar a prisão. Agora, o STF tem mandado prender as pessoas. E não é papel do legislativo, gente. Isso me preocupa muito, Marcão, porque você vê instituições que a gente considerava muito sérias, caladas. OAB, por exemplo, você não vê um manifesto da OAB. Estão rasgando a Constituição Federal, estão menosprezando as leis, as instituições como o Ministério Público, aliás, PGE... As 2 vezes que houve impeachment no Brasil, esse impeachment foi encabeçado pela OAB. As 2 vezes que caçaram o presidente da República, em 92 com Fernando Collor de Mello, a Dilma nem lembro que ano que foi. Foi em 16, né? 2016, né? Foi a OAB que encabeçou isso aí. E a gente não, infelizmente, a gente não tem visto um papel de atuação da OAB, né? É muito complicado isso. Então isso me preocupa, né? Hoje a gente está na mão de Deus. Na mão de Deus. E no dedo, no domingo. Domingo é o meu título de eleitor e o meu dedo, que vai dizer que tipo de Brasil eu quero. O problema é que às vezes a gente, né, não vai ser o que a gente escolheu, né? Muitas Podemos vezes correr esse risco. Tem esse risco, né? Então, e a gente vai ter que viver ou passar por dificuldades por pessoas que escolheram errado. Doutor Leonardo, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que esse programa sempre nos traz bons papos aqui. Que bom. Essa conversa eu sei que não vai agradar a todos, porém é a minha vivência que eu estou passando aqui, tá? Isso eu quero só que a minha experiência foi essa. E aí pessoas acham que não, o Brasil é muito grande, isso não vai acontecer. Aconteceu em outros países
Bem Por que maiores não? que o nosso. Exatamente. Como a Rússia, como a China. Então, a gente tem esperança de um mundo melhor e para isso a gente tem que seguir lutando. Um abraço a todos e um bom fim de semana e bom voto no domingo. Leonardão, qualquer hora eu te chamo aí para a gente falar de medicina também. Ok, tá bom? Agradeço. Muito obrigado pela sua disponibilidade de ter vindo até aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua amizade. Boa noite. Boa noite. Esse foi o programa dessa sexta-feira. Espero mesmo que ele venha te trazer uma reflexão muito, muito boa, até porque a eleição é domingo. E que Deus nos oriente, que Deus nos capacite, tá bom? Que o nosso Deus, o Pai Todo-Poderoso, te guarde, te ilumine, te livre de todos os males. E que a morte de Cristo na cruz nos conduza a todos a uma vida eterna com Ele. Boa noite.